E se eu te disser que o grande vilão de Toy Story 2, na verdade, é inocente? E se tudo o que você acreditou sobre o Mineiro estava errado esse tempo todo? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das teorias mais controversas do universo Pixar. Vamos provar com argumentos sólidos que o Mineiro não é o vilão que pensamos. Então, se você é fã de Toy Story, fica comigo até o final, porque essa história vai virar sua cabeça do avesso. E antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você não vai se arrepender. O contexto que ninguém presta atenção. Vamos começar do começo. Quem é o Mineiro? Ele é um brinquedo dos anos 50, parte de uma coleção raríssima chamada Woody's Roundup. Junto com ele temos o próprio Woody, a Jessie e o Bala no alvo. Eles eram estrelas de um programa de televisão super famoso na época. Mas aqui está o ponto crucial que todo mundo esquece. O Mineiro passou décadas trancado em uma caixa. Décadas. Pensa bem, ele ficou no escuro, sozinho, esquecido, enquanto o mundo lá fora mudava completamente. Quando ele finalmente sai dessa caixa, o que ele encontra? Um mundo onde ninguém mais lembra do programa dele. Um mundo onde brinquedos antigos vão parar no lixo ou em prateleiras de museus. Agora me diz uma coisa, você consegue imaginar o trauma disso? Você acorda depois de 50 anos e descobre que você não importa mais para ninguém. Que você foi esquecido, que sua única chance de ter algum propósito é ficando trancado em um museu no Japão. O verdadeiro vilão. Aqui começa a nossa defesa. O verdadeiro vilão de Toy Story 2 não é o Mineiro, é o Al, o dono da loja de brinquedos. Vamos analisar os fatos. O Al rouba o Woody. Sim, rouba mesmo. Ele pega o brinquedo de uma criança sem permissão. Isso é crime, pessoal. O Al não pensa duas vezes antes de separar o Woody do Andy, só porque ele vale dinheiro. Muito dinheiro. O Al é um colecionador obcecado que vê brinquedos apenas como objetos de valor. Ele não se importa com sentimentos, não se importa com histórias, não se importa com nada além do lucro. O cara vende a coleção inteira para um museu japonês por uma fortuna. E o Mineiro? O Mineiro está apenas tentando sobreviver nesse sistema criado pelo Al. Ele não criou essa situação, ele só está reagindo a ela. A perspectiva do Mineiro. Vamos entrar na cabeça do Mineiro por um momento. Imagina você sendo fabricado com um propósito. Ser o vilão carismático de um programa infantil. Você é amado por milhões de crianças. Você tem amigos, tem uma família de brinquedos, tem um propósito. Aí, de repente, o programa é cancelado. Você e seus amigos são guardados em caixas. Você não entende o que está acontecendo. Você só sabe que a luz se apagou e você está sozinho. Anos passam, décadas passam. Você não sabe se vai sair dali algum dia. Quando você finalmente sai, você descobre uma verdade horrível. Brinquedos são descartáveis. Crianças crescem e jogam seus brinquedos fora. Você vê o que aconteceu com a Jessie. Ela foi abandonada pela Emily, a dona dela, deixada em uma caixa de doação como se não fosse nada. Como se todos aqueles anos de amor e brincadeiras não significassem nada. Essa é a realidade que o Mineiro conhece. Ele não está sendo mal. Ele está com medo. Muito medo. O argumento do museu. Agora vamos falar sobre a solução que o Mineiro propõe. Ir para um museu no Japão. Todo mundo trata isso como se fosse algo terrível, mas vamos pensar com calma. No museu, os brinquedos serão preservados. Eles serão cuidados, limpos, mantidos em perfeitas condições. Eles serão admirados por milhares, talvez milhões de pessoas ao longo dos anos. Crianças vão olhar para eles com brilho nos olhos. Adultos vão sentir nostalgia. Compare isso com a alternativa. Voltar para uma criança que eventualmente vai crescer. O Andy é uma criança maravilhosa, sim. Mas ele não vai ter 8 anos para sempre. Em alguns anos, ele vai para a faculdade. Ele vai esquecer dos brinquedos, assim como todas as crianças fazem. O que acontece então? Na melhor das hipóteses, os brinquedos vão para um sótão empoeirado. Na pior, vão para o lixo. A Jessie sabe disso muito bem. Ela viveu isso na pele. Então qual é a escolha mais racional? Alguns anos de felicidade seguidos de abandono ou uma eternidade sendo apreciado e preservado? O Mineiro não está sendo egoísta. Ele está sendo realista. E já que estamos falando de escolhas difíceis, não esquece de se inscrever no canal. Precisamos tomar a decisão certa aqui também. E a decisão certa é apertar aquele botão vermelho aí embaixo. A manipulação ou a verdade. Muita gente acusa o Mineiro de manipular o Woody. Ele mostra os comerciais antigos, ele fala sobre o museu, ele tenta convencer o Woody a ficar. Mas isso é manipulação ou apenas apresentar os fatos? O Mineiro não mente em nenhum momento. Ele mostra a verdade. O programa existiu, eles foram famosos, eles fazem parte da história da televisão. Ele mostra que o Woody é raro e valioso. Ele explica que no museu eles estarão seguros. Tudo isso é verdade. Não é manipulação apresentar fatos verdadeiros e deixar a pessoa decidir. O Woody é um adulto, ou pelo menos um brinquedo adulto. Ele pode tomar suas próprias decisões. A Jessie também compartilha sua história.
Ela conta sobre a Emily, sobre ser abandonada. Isso também não é manipulação, é trauma, é uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Ela está desesperada para não sentir aquela dor de novo. O mineiro está tentando proteger sua família recém-encontrada. Depois de décadas sozinho, ele finalmente tem pessoas que entendem ele, que compartilham sua história. Ele não quer perder isso. Isso não é vilania. Isso é humano. Ou, nesse caso, humanidade em um brinquedo. O momento crucial. Trancando o Woody certo. Aqui é onde as coisas ficam complicadas. O momento em que o mineiro tranca o Woody em uma caixa de vidro. Todo mundo aponta para esse momento e diz: viu? Ele é o vilão. Mas vamos contextualizar. O Al está prestes a vender a coleção. Se o Woody não estiver lá, a venda cai por terra. E se a venda cair por terra, o que acontece? Todos os brinquedos voltam para o armazém do Al, de volta para o escuro, de volta para o esquecimento. Para o mineiro, Jesse e Bala no alvo, essa é uma sentença de morte. É voltar para aquele pesadelo de estar trancado, sozinho, sem propósito. O mineiro está fazendo uma escolha impossível. Ou ele força o Woody a ficar e todos vão para o museu, ou ele deixa o Woody ir e todos ficam presos no armazém para sempre. Coloca você nessa posição. Você tem minutos para decidir entre salvar 3 vidas ou respeitar a vontade de uma pessoa. O que você faz não é uma escolha fácil. Não é uma escolha que um vilão faria friamente. É uma escolha que uma pessoa desesperada faz. E sim, ele tranca o Woody. Mas ele não machuca o Woody. Ele não destrói o Woody. Ele não é cruel. Ele está apenas tentando sobreviver do único jeito que sabe. A pressão do tempo. Outro ponto que ninguém considera. O mineiro está sob uma pressão enorme de tempo. O Al está literalmente contando as horas para a venda. Não há tempo para debates filosóficos. Não há tempo para convencer o Woody gentilmente. Não há tempo para terapia em grupo. O mineiro precisa tomar decisões rápidas com informações limitadas. Ele acabou de conhecer o Woody. Ele não sabe que o Andy é diferente de outras crianças. Ele não sabe que o Woody tem uma história linda com seu dono. Tudo que ele sabe é o que viu com a Jessie. Crianças crescem, crianças esquecem, crianças abandonam. Decisões tomadas sob pressão raramente são perfeitas. Isso não torna a pessoa má, torna a pessoa humana. O contraste com vilões reais. Vamos comparar o mineiro com vilões reais da franquia Toy Story. Pensa no Sid do primeiro filme. O Sid tortura brinquedos por diversão. Ele explode brinquedos, desmembra brinquedos, cria monstros Frankenstein de brinquedos. Ele sente prazer em destruir. Pensa no Lotso do terceiro filme. O Lotso cria um sistema de ditadura na creche. Ele engana brinquedos novos, os coloca na sala dos bebês violentos e mantém o poder através do medo e da manipulação. Ele teve a chance de ser resgatado e escolheu deixar os outros morrerem. O mineiro não faz nada disso. Ele não tortura ninguém. Ele não cria sistemas de opressão. Ele não sente prazer em causar dor. Ele está simplesmente tentando garantir sua sobrevivência e a de seus amigos. Colocar o mineiro na mesma categoria desses vilões é injusto, é desonesto na verdade. A transformação final. Aqui está algo interessante. No final do filme, o que acontece com o mineiro? Ele vai parar na mochila de uma criança que o encontra no aeroporto. E sabe o que ele diz? Ele parece genuinamente surpreso e até um pouco esperançoso. Isso mostra que o mineiro não é incapaz de mudar. Ele não é um sociopata. Ele simplesmente não teve evidências de que ser o brinquedo de uma criança poderia dar certo. Quando ele vê o Woody escolher o Andy, quando ele vê a alegria genuína do Woody, algo muda nele. Um vilão verdadeiro não mudaria. Um vilão verdadeiro lutaria até o fim. Mas o mineiro, ele aceita seu destino. E quem sabe, talvez ele até encontre felicidade com aquela criança nova. E falando em finais felizes, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos chegar juntos aos 100 mil inscritos. A questão da escolha individual versus bem coletivo. Vamos filosofar um pouco aqui. Toy Story 2 apresenta um dilema moral clássico. O bem de um indivíduo versus o bem do coletivo. O Woody quer voltar para o Andy. Isso é o bem individual dele. Mas a decisão dele afeta a Jessie, o Bala no alvo e o mineiro. Isso é o coletivo. O mineiro está lutando pelo bem coletivo. Ele quer que todos sejam salvos, todos tenham um futuro garantido. Ele está disposto a sacrificar a vontade individual do Woody pelo bem do grupo. Isso não é vilania. Isso é utilitarismo. Agora, você pode discordar do utilitarismo como filosofia moral. Você pode achar que os direitos individuais são mais importantes que o bem coletivo. Mas isso não torna o mineiro mau. Isso apenas significa que você e ele têm filosofias diferentes. Pense em situações da vida real. Um país que obriga a vacinação está sendo vilão ou está protegendo o coletivo? Uma família que faz uma intervenção com um dependente químico está sendo vilã ou está tentando salvar a pessoa? Essas questões são complexas. Não há respostas fáceis. O mineiro está operando sob uma lógica que faz sentido dentro do contexto dele. Julgá-lo como vilão
é simplificar demais uma situação moralmente complexa. O trauma não reconhecido. Vamos falar de algo que o filme não aprofunda: o trauma do mineiro. Ele passou décadas em isolamento. Isso não é brincadeira. Estudos sobre isolamento mostram que causa danos psicológicos severos: depressão, ansiedade, paranoia, dificuldade em confiar nas pessoas. O mineiro exibe todos esses sintomas. Ele é hipervigilante sobre garantir segurança futura. Ele tem dificuldade em confiar que as coisas vão dar certo. Ele age de forma defensiva quando sente que está perdendo o controle. Esses não são sinais de vilania. São sintomas de trauma não tratado. E como brinquedo, ele nunca vai ter acesso à terapia. Ele nunca vai ter chance de processar o que viveu. Ele está fazendo o melhor que pode com as ferramentas emocionais limitadas que tem. Culpar alguém por agir mal quando está traumatizado não é justo. Compreender o contexto não significa aprovar as ações, mas significa reconhecer a humanidade da pessoa. A questão da propriedade. Aqui está algo que ninguém discute. Os brinquedos são propriedade. Legalmente falando, o Andy é dono do Woody, mas moralmente falando, brinquedos são seres sencientes no universo de Toy Story. Eles pensam, sentem, sofrem. Isso cria um paradoxo moral enorme. Se brinquedos são conscientes, eles têm direitos. Eles têm o direito de escolher seu próprio destino. O Andy, sem saber que o Woody é consciente, pode realmente ser dono dele. O mineiro levanta essas questões sem perceber. Ele está argumentando que brinquedos têm o direito de escolher segurança e preservação ao invés de servir crianças que eventualmente os abandonarão. Isso não é um argumento absurdo. Imagine se seus móveis fossem conscientes. Você jogaria fora aquela cadeira velha sabendo que ela sente dor emocional? Você venderia aquele sofá antigo sabendo que ele se sente rejeitado? O universo de Toy Story cria dilemas éticos que o filme não explora completamente. O mineiro está, inadvertidamente, lutando pelos direitos dos brinquedos. Ele está dizendo: nós merecemos mais do que ser descartados quando não somos mais úteis. Isso soa como vilania, ou como ativismo, as falhas do Woody. Vamos ser honestos aqui. O Woody também não é perfeito nessa história. Ele é incrivelmente privilegiado. Ele tem um dono que o ama incondicionalmente. Ele é o brinquedo favorito. Ele nunca foi esquecido ou abandonado. Quando ele conhece a Jessie e o mineiro, ele não consegue realmente entender a dor deles. Ele ouve a história da Jessie e fica tocado, mas no final, ele ainda escolhe voltar porque acredita que o Andy é diferente. E talvez o Andy seja. Mas isso não muda o fato de que a experiência do Woody não é universal. O Woody está julgando o mineiro a partir de um lugar de privilégio. É fácil falar sobre correr riscos quando você nunca realmente perdeu nada. É fácil falar sobre confiar em crianças quando a sua nunca te decepcionou. O mineiro não tem esse luxo. Sua experiência lhe ensinou que confiar é perigoso. E ele não está errado baseado nas evidências que tem. E se o mineiro estivesse certo? Aqui está uma pergunta incômoda. E se o mineiro estivesse certo? E se a coisa mais responsável a fazer fosse realmente ir para o museu? Pensa bem. No Toy Story 3, o que acontece? O Andy vai para a faculdade. Os brinquedos quase acabam em um incinerador. Se não fosse pela sorte e pela coragem deles, eles teriam morrido. Exatamente o que o mineiro previu que poderia acontecer. O Andy não descartou os brinquedos por mal, ele simplesmente cresceu. É o ciclo natural da vida. Mas para os brinquedos, esse ciclo natural significa o fim. Se eles tivessem ido para o museu, eles estariam seguros, eles estariam juntos, eles estariam cumprindo um propósito. Sim, eles não estariam com crianças, mas eles estariam vivos e preservados. A decisão do Woody foi baseada em emoção e lealdade. A decisão do mineiro foi baseada em lógica e sobrevivência. Nenhuma das duas está completamente errada ou completamente certa. O perdão e a redenção. No final, o que acontece? O Woody convence a Jessie e o Bala no alvo a voltarem com ele. O mineiro fica para trás. Mas aqui está a coisa. O mineiro não tenta vingança. Ele não tenta sabotar, ele simplesmente aceita a derrota. Quando ele cai na mochila daquela criança no aeroporto, ele poderia ter tentado fugir, ele poderia ter ficado amargurado e raivoso, mas ele não faz isso. Ele aceita seu novo destino. Isso mostra capacidade de redenção. Isso mostra que ele não era mau de coração. Ele estava apenas assustado e tentando proteger o que amava. Muitos vilões reais não têm essa capacidade. Eles dobram a aposta no mal. Eles se vingam. Eles causam mais destruição. O mineiro não faz nada disso. E você, concorda com essa teoria? Deixa nos comentários o que você acha. E já aproveita e se inscreve no canal para mais teorias como essa. A lição que ninguém aprendeu. Então, qual é a lição de tudo isso? A lição é que pessoas feridas agem de formas imperfeitas. Pessoas com medo tomam decisões ruins. Mas isso não as torna vilões. Torna elas humanas. O mineiro passou por um trauma imenso. Ele desenvolveu mecanismos de sobrevivência. Quando esses mecanismos foram ameaçados, ele reagiu de forma defensiva. Não de forma ideal, mas de forma compreensível.
Se a história de Toy Story 2 nos ensina algo, deveria ser empatia. Deveria ser entender que por trás de cada vilão há uma história. Há feridas, há medo, há dor. Julgar o mineiro sem entender seu contexto é fácil. Ter empatia por ele, mesmo discordando de suas ações, é difícil. Mas é a coisa certa a fazer. A complexidade moral que a Pixar criou. A Pixar é genial porque cria personagens complexos. O mineiro não é mau porque a Pixar disse que ele é mau. O mineiro é um personagem tridimensional, com motivações compreensíveis e falhas humanas. O problema é que a narrativa do filme pede para torcer pelo Woody. E porque estamos torcendo pelo Woody, automaticamente vemos o mineiro como obstáculo, como antagonista, como vilão. Mas antagonista não significa vilão. Antagonista significa aquele que se opõe ao protagonista. Você pode se opor ao protagonista e ainda assim estar moralmente correto. Ou pelo menos moralmente justificado. O mineiro é um antagonista. Isso é inegável. Mas ele não é um vilão. E essa distinção importa. Conclusão. Inocente ou culpado? Então chegamos ao fim. O mineiro é inocente? Bem, depende do que você quer dizer com inocente. Ele cometeu erros? Sim. Ele aprisionou o Woody contra a vontade dele? Sim. Ele agiu de forma moralmente questionável? Sim. Mas ele fez isso por maldade? Não. Ele fez isso para machucar alguém? Não. Ele estava tentando destruir a felicidade do Woody por prazer sádico? Definitivamente não. O mineiro estava tentando sobreviver. Ele estava tentando proteger sua família recém-formada. Ele estava operando sob trauma severo e informações limitadas. Ele tomou decisões imperfeitas sob pressão imensa. Isso não torna suas ações corretas, mas torna elas compreensíveis. E tornando elas compreensíveis, podemos ter empatia. Podemos perdoar. Podemos reconhecer que ele não é o vilão que a narrativa simples do filme sugere. O mineiro é inocente no sentido de que suas intenções não eram más. Ele não é um sociopata. Ele não é um monstro. Ele é um brinquedo assustado tentando fazer o melhor possível em uma situação impossível. E no final das contas, todos nós somos isso, pessoas imperfeitas fazendo o melhor possível com as cartas que recebemos. O mineiro merece a mesma compreensão que damos a nós mesmos quando erramos. Então sim, eu declaro, o mineiro de Toy Story 2 é inocente. Não inocente de todas as acusações, mas inocente de ser um vilão verdadeiro. E você, o que acha? Mudou de ideia sobre o mineiro? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs de Toy Story. Tenho certeza de que vai gerar um debate incrível. Até o próximo vídeo, pessoal. E lembrem-se, às vezes os vilões não são tão vilões assim. A gente só precisa entender a história deles. Um abraço e até a próxima.